Saudações, esse é o canal Conceito Ancestral e aqui comentamos temas relacionados à filosofia e ao desenvolvimento masculino. Hoje iremos abordar alguns erros comuns que podem impactar negativamente na vida de um homem. Desde muito jovem, sempre me questionei sobre o motivo de tantos homens exibirem comportamentos que, na minha perspectiva, não estão alinhados com a masculinidade. Por que tantos homens nos dias atuais estão em declínio? Por que encontram tantas dificuldades em suas jornadas? As dificuldades são inevitáveis na vida de todo ser humano, mas noto que muitas delas estão sob nosso controle. Eu tenho o costume de observar atentamente as ações das pessoas, e ao analisar os homens, eu percebo que existem certos aspectos que eles frequentemente negligenciam e que de maneira silenciosa acaba os prejudicando. Talvez sejam esses equívocos que contribuem para o que chamam de crise de masculinidade. Bom, se tratando do primeiro erro, é fugir das responsabilidades. Se você tem um problema hoje, é necessário que busque resolvê-lo. O que eu mais vejo nos tempos atuais são homens frágeis e que sabem que tem um problema grave a ser resolvido, mas vivem empurrando com a barriga. Como, por exemplo, o consumo de pornografia, o descuido com as finanças, a saúde física. Para aqueles que têm família, podemos levar em consideração os filhos, a sua casa, o bem-estar da sua família como um todo. Tudo isso precisa estar em ordem. O seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa. Não que tudo deve estar perfeito como muitas pessoas pregam nas redes sociais, mas não deixe pendências. Se tiver algo a ser resolvido, resolva. Já homens que têm declínios relacionados com a pornografia, é compreender isso e tratar como algo sério, do qual deve ser resolvido. Inclusive também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você tem esse tipo de problema, assista depois. Martin King certa vez disse o seguinte sobre isso: a verdadeira medida de um homem é como ele enfrenta seus problemas, não como ele os evita. Problemas existem, são recorrentes na vida de todos nós. E se você estiver sentindo dor ao tentar resolvê-los, é sinal que você está vivo. Afinal, viver é lutar. Não chegará um tempo em que não terás mais problemas. Eles apenas serão substituídos ou amenizados. Lembre-se disso. O segundo erro se trata da falta de controle em relação aos impulsos. Impulsos são inerentes à natureza humana e se manifestam de diversas maneiras. Seja a fome, a raiva, o desejo sexual, compras impulsivas. Por exemplo, ao receber uma promoção no trabalho, um homem comemora exageradamente gastando todo o dinheiro em baladas ou coisas do tipo, ignorando as responsabilidades futuras e negligenciando suas finanças. Podemos levar em consideração o impulso sexual. Está entre uma das coisas que mais prejudica os homens atualmente. Ao navegar pelo Instagram, você se depara com uma foto sugestiva de uma mulher que nunca viu na vida. Aquela imagem acabou ativando seus instintos mais primitivos. Após isso, você se enxerga em um ciclo infinito de imagens sensuais e vídeos sugestivos. Considere isso como uma escada. Você explorou o primeiro pilar, achou uma foto, pesquisou coisas relacionadas àquela foto. Depois desse loop, você cai em outros impulsos, como por exemplo a masturbação ou a pornografia. Percebe como uma coisa leva a outra? É preocupante ver homens sucumbindo a esses impulsos sem nenhuma resistência, como se fossem animais selvagens. É ainda mais alarmante quando ouço afirmações como "só se vive uma vez" ou "você vai morrer um dia". Coisas desse tipo só tendem a levar nós homens a uma vida medíocre. Essas impulsividades não permitem que tenhamos um pensamento crítico sobre as coisas, que faz priorizar apenas a gratificação instantânea, as coisas do momento. Isso pode levar a problemas financeiros, de saúde, conflitos com a família e principalmente fracassos profissionais. Acredito que todo homem deveria ser capaz de negar a si mesmo certos impulsos e permanecer firme em seu caminho, priorizando suas virtudes. Imagine que você precise dedicar o final de semana a um trabalho acadêmico, mas seus amigos te convidam para uma festa ou uma balada. O correto é dizer não, concentrando-se na tarefa e evitando o máximo de distrações. Claro, isso não significa que devemos abdicar completamente das coisas boas da vida. É uma questão de equilíbrio. Controlar esses tipos de impulsos é fundamental para uma vida equilibrada e virtuosa. Embora seja um desafio no início, é preciso. Nosso papel como homem não é fazer apenas o que nos convém,
Devemos fazer aquilo que precisamos fazer. Agora, já entrando no terceiro erro, podemos fazer uma junção desse com o primeiro, se tratando das mulheres. Eu já perdi as contas das vezes que testemunhei essa situação no cotidiano. É bastante comum colocar mulheres em um pedestal ou se envolver em relacionamentos sem significado com mulheres que não valem a pena. Para alguns homens, as mulheres têm uma importância desproporcional na vida deles. E não nego, isso está no nosso instinto. Mas como citei no primeiro tópico, deve ser controlado. Ao pensar em conquistá-las em uma grande quantidade, eles buscam validação feminina constantemente, negligenciando os estudos, exercícios físicos e muitas vezes não entendem sobre como ganhar mais dinheiro ou se comunicar da forma certa. O tempo passa, logo eles percebem que não construíram nada de substancial, desperdiçando principalmente o tempo que um dia será tarde demais para recuperar. O homem também deve estabelecer objetivos e buscar o próprio aprimoramento contínuo. Quando esse foco é mantido, os relacionamentos passam a ser uma consequência da nossa evolução como homem, e não um foco final em si. As mulheres naturalmente buscam sempre o que é melhor para elas. Se você deseja atrair uma mulher, comece pelo seu próprio desenvolvimento. Evolua como homem. Seu valor não deve estar alinhado a uma mulher, mas sim a você mesmo. O quarto erro é negligenciar o potencial físico. Recentemente eu até fiz um vídeo sobre isso, a necessidade da violência na vida do homem. Eu te convido a assistir assim que terminar esse vídeo. Não se trata apenas de frequentar academia ou levantar pesos. Já experimentou meditar por 1 hora? O quanto você aguenta ficar no frio? O quanto você aguenta ficar na chuva? Desenvolver o potencial físico vai além do entendimento das capacidades do corpo. Buscar a excelência em diversas áreas da vida não é um ato, deve ser um hábito. Van Gogh certa vez disse o seguinte sobre isso: grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. E essa lógica se aplica a qualquer desafio, em qualquer campo. No filme Rocky Balboa, por exemplo, um boxeador desconhecido é dado a oportunidade de lutar contra o campeão dos pesos pesados, Apollo Creed. Mesmo com todas as pessoas desacreditando dele, Rocky Balboa decide treiná-lo para esse grande confronto. Através de uma determinação implacável, ele supera seus limites e vence a luta. Sim, esse é um filme fictício, mas podemos tirar um grande aprendizado disso. A determinação e busca pela excelência fez com que ele superasse os seus limites e vencesse a luta que muitos consideravam impossível acontecer. Aquilo retrata um pouco da nossa realidade. Experimente situações que explorem a sua capacidade física e, por consequência disso, aprenda com elas. O quinto erro é não buscar uma estabilidade financeira. Embora não resolva todos os problemas, o dinheiro evita a maior parte deles. Senhores, o dinheiro é sim muito importante, não só para a vida dos homens, mas para a sociedade como um todo. Se a sua mãe precisa de tratamento que envolva uma consulta particular, por exemplo, precisará de dinheiro para isso. Se quiser ter um momento de lazer com a sua família, também precisará de dinheiro. Não caia nessa falácia que dinheiro não é importante. Você precisa dele. O excesso de dinheiro não tira a sua liberdade, mas a falta dele sim. O segredo para fazer mais dinheiro envolve habilidades que desenvolvemos ao longo do tempo. Irei usar o exemplo das mulheres. Quanto mais você corre atrás delas, mais elas correm de você. O mesmo talvez funcione com o dinheiro. Não corra atrás do dinheiro. Desenvolva habilidades que o trarão até você. O sexto e último erro é não ter clareza em relação aos seus princípios e valores. Isso é comum com homens que não têm valores claros em mente ou continuamente tomam decisões que vão contra suas crenças. Isso acontece frequentemente por pressão social ou algumas outras coisas do tipo. A falta de integridade e retidão é prejudicial interna e externamente. Internamente, um homem pode trabalhar a si mesmo para ser um exemplo de retidão e integridade. Defenda suas crenças, não ceda ao modernismo. Ter clareza sobre os valores impacta não apenas nossa vida diária. Externamente, como animais sociais, precisamos de regras, leis e valores morais para manter a ordem. Nosso dever como um homem é resgatar aqueles valores antigos e contribuir para uma sociedade mais justa. Para concluir, essa lista de erros é ainda mais extensa, mas esses são os mais evidentes e potencialmente destrutivos. Eu citei em outro vídeo a necessidade da violência na vida do homem.
Para compreender o contexto do vídeo, eu sugiro que assista. Até breve.